Olá, amigos do X-Wing Brasil! Hoje estou aqui para mostrar para vocês a pintura de miniaturas. Não sou nenhum expert, tem outros colegas no grupo do X-Wing Brasil que pintam muito mais miniatura do que eu e eu aprendi muita coisa, inclusive com eles, inclusive Rafael Carneiro aqui de Belo Horizonte, Ripoll, Maurício, Delight, eles pintam muito bem. Turma de São Paulo tem uma galera que pinta bem pra caralho. Não vou ficar citando o nome de todo mundo aqui agora, mas eu me considero um pintor razoável. Eu aprendi com anos jogando Warhammer e vou começar aqui uma sequência de pintura de miniaturas de navinhas de X-Wing, pra gente ver como é que faz para repintar, quais são as dificuldades que eu já tive e dar uma dica principalmente para o pessoal novato, o que usa, o que não usa. Então vamos lá. Hoje eu escolhi para pintar uma Slave One ou Fire Spray, porque eu tenho duas. E eu resolvi pintar uma com uma pintura diferente, né? Essa aqui é a original, né? A pintura original, como vocês podem ver. E eu já até tomei a liberdade de começar a repintar uma delas. O que eu fiz? A primeira coisa que vocês têm que saber para pintar esse tipo de miniatura, principalmente essas que já vêm com cor originalmente, né? A primeira coisa que você tem que aprender, você tem que pensar em fazer o base coat. O que é um base coat? Você vai pintar a miniatura da cor básica que você quer para o grosso dela. No caso aqui, eu pintei de branco, eu usei um spray, eu nem tenho mais esse spray, na verdade esse spray eu já gastei ele, isso aqui eu pintei tem mais tempo, agora que eu estou terminando a pintura. É um spray chama Corax, Corax White eu acho, da Games Workshop, sprays maravilhosos da Games Workshop e Army Painter, recomendo demais. Mas não tem acesso a eles aqui no Brasil, são importados. Então o que eu recomendo para quem trabalha com material brasileiro? Ou você usa um aerógrafo, que é também uma arte em si só, que eu ainda estou aprendendo, colegas meus mexem muito bem, fica maravilhoso o resultado. Outra opção é usar sprays nacionais. Os sprays nacionais têm os da Colorgen, que dão bons resultados. Em outros vídeos eu possivelmente vou mostrar algumas coisas que eu vou pintar com sprays da Colorgen. Especialmente os sprays que chama spray, é um spray verdinho a caixa dele, né? A embalagem dele é verdinha. E ele tem várias cores, né? As cores mais escuras, azul escuro, preto, até o branco eu vi pessoas tendo bons resultados, eu aprendi a usar aqui. Se você souber usar direitinho, com calma, de repente eu faço outro vídeo disso aí. Dá para você ter bons resultados com eles também. Não são tão fáceis quanto esses da Games Workshop. Games Workshop é Mobral. Você pega e dá spray e resolve. E ele é fino, então você vê que ele não perde os detalhes, né? Vocês veem que dá para ver os detalhes da nave. Então, bem, eu resolvi pintar de branco. O que eu fiz aqui? Eu coloquei uma máscara, que é um esparadrapo que eu coloquei aqui, não protegeu ele completamente, você vê que tem um pouquinho aqui no fundo, mas no final eu vou resolver isso aqui. Então a gente tem o base coat. Com esse base coat, eu tinha duas opções de pintar. Eu já vou falar que eu vou pintar a Marauder, que é a nave da Kef Scarlet. Eu gosto muito da Kef Scarlet, eu acho interessante, eu gostava de jogar com ela na primeira edição, no início, depois eu parei um pouco, mas eu jogava bastante com ela, gostava, achava bacana e resolvi pintar dela. Com esse mesmo base coat, você pode pintar a básica que tem na carta, que é um pouquinho diferente, ou até a Andrasta. A Andrasta, em certos aspectos, é até mais fácil de pintar do que a Marauder, mas a Andrasta tem uma característica específica dela que eu não quis mexer. Primeiro que eu acho mais interessante a Marauder, e segundo que ela tem aqui, eu vou colocar aqui as imagens, né? Aqui, tá colocando aqui, vou colocar aqui na imagem da Andrasta para vocês. Ela tem essa Twi'lek pintada aqui num freehand, e eu não sou tão bom assim no freehand. Eu vou gastar muito tempo para fazer isso com o potencial de ficar um lixo. Então eu prefiro evitar o freehand no momento. Tem outras opções também, a gente pode tentar fazer um decalque, tem uma galera grande aí que sabe fazer isso, eu nunca fiz, mas não deve ser uma coisa impossível também não. Então nós vamos pintar a Marauder, vou colocar a imagem aqui. A primeira coisa que você tem que fazer é pegar uma imagem de base dela. Você vai pegar, eu quero pintar a Marauder desse jeito, ela é dessa forma, tem esse esquema de cor, eu vou pintar dessa forma. E eu normalmente pego na internet. Eu usei como base, eu vi várias imagens. Você pode pegar da própria carta. Eu vou colocar a imagem da carta aqui também. Você pode colocar a própria imagem da carta. Ou você pode usar uma imagem diferente que você achou na internet.
eu normalmente olho algumas imagens da internet, que você consegue ver em vários ângulos. E, especificamente da nave da Kef Scarlet, muitas pessoas já pintaram nela com esse esquema de cor. Então eu peguei e vi as pinturas das pessoas para ver como é que estava. Porque existe uma diferença na imagem dos tiles que você consegue ver aqui, dos detalhes. Então não vai ficar igualzinho a imagem de computador ou desenho que alguém fez do que a imagem da navinha. Então eu peguei a nave que os caras pintaram. Como vocês podem ver, eu fiz o base coat só na frente, atrás eu não fiz porque eu achei que não tinha necessidade. Depois nós vamos pintar isso aqui também, mas eu não vi necessidade de pintar a parte de trás. Bem, eu já me adiantei com uma coisa também que é um pouco chata, que é o planejamento da pintura. Como vocês podem ver aqui, eu consigo... Vocês têm uma marquinha preta em vários pedaços aqui. Essa marquinha preta eu fiz em todos os pedaços que eu vou pintar de vermelho. Por quê? Para na hora que eu for pintar, eu não ter que ficar o tempo todo olhando a imagem, olhando a miniatura, olhando a imagem, olhando a miniatura. Eu já fiz antes, já marquei tudo de preto. Eu usei uma dessas duas canetas, né? Eu usei, na verdade, essa aqui, que é uma caneta Nankin, tem outras melhores, mas esse tipo de caneta aqui também serve, uma caneta Bic, que eu comprei, na verdade, para usar no meu dia a dia e serviu para miniatura. Tem que ser esse tipo de caneta com tinta, não é necessariamente caneta tinteira, caneta Nankin, mas elas são muito boas. Só que teria que ser um pouquinho mais fina do que essa. Essa 04 é a mais fina que eu achei. Você tem que achar uma 02, até menor se conseguir. Então, isso aqui serve até para você fazer os detalhes, mas nós não vamos conversar disso aqui agora. Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa para pintar: água. Eu tenho aqui meu potinho de água, ele tem essa tampinha. Esse potinho aqui é da Games Workshop, eu comprei anos atrás. Ele serve para você colocar o pincel pendurado aqui. Você não precisa comprar esse potinho. Eu, na verdade, a maioria das vezes, eu uso ele sem essa tampa aqui. Pode usar qualquer copo que você tem em casa. Só você pegar esse copo e deixar ele separado para pintura. Esquece, ele não vai usar mais nada. Porque ele fica todo sujo, como vocês podem ver aqui. Ó. Tudo sujo. Bem, coloquei água limpa, peguei o pincel. Eu preciso agora dos pincéis. Rapidamente aqui sobre os pincéis que eu vou usar nessa aqui. Tem outros pincéis para outras coisas, né? Primeiro, um pincel ultra fino. Eu gosto muito desses pincéis ultra finos. Esse aqui é da Army Painter. É muito difícil achar esse pincel muito fino aqui no Brasil. Pelo menos eu tenho muita dificuldade de encontrar aqui em Belo Horizonte. Eu já tive um da Games Workshop, durou muitos anos, muito bom. E agora eu comprei esse da Army Painter. Muito bom também, recomendo. E até que é bom que ele tenha esse espaço maior para você pegar, facilita um pouco para pintar. Esses dois aqui são mais ou menos parecidos, tá? Que são pincéis 2 zeros, né? A gente tem aqui, ó, 3 zeros, na verdade, e esse aqui deve ser 2 zeros, se não for. Esse aqui não está aparecendo, mas é 2 zeros. Que são basicamente os dois pincéis faz tudo que você vai ter. Como vocês podem ver, esses dois pincéis são comprados aqui no Brasil. Não tem muito problema você comprar ele fora ou comprar aqui no Brasil. Esses pincéis são bons. É só você pedir um pincel. Se você conseguir achar pincel de pelo de Marta, tem muito tempo que eu não encontro no mercado, mas também não tenho procurado. Mas anos atrás eu comprei um que é muito bom. Pincel 2 e 3 zeros é o seu faz tudo, é o seu pau para toda a obra, é o que você vai usar para pintar o grosso. Não precisa de pincel muito maior que isso. Tem outros pincéis para dry brush, para outras coisas, que são efeitos que eu não vou fazer nessa miniatura, não nos interessa agora. E aqui é o famoso pincel velho. Para que serve esse pincel velho? Esse pincel velho tem várias utilidades. A principal delas é pintar, passar verniz, espalhar cola, se você for fazer uma base, um negócio de miniatura. Eu trouxe ele aqui para passar verniz, porque eu trouxe o verniz para a gente poder passar. Ok, as tintas. Eu preciso de uma tinta vermelha. Eu tenho aqui duas opções. Essa aqui é importada, que chama Mephiston Red. Eu não vou usar ela. Eu trouxe aqui só para vocês saberem das tintas da Games Workshop. Essa aqui, inclusive, já até mudou a linha da Games Workshop. Eu não sei nem se ela aqui existe. Mas Mephiston Red são boas tintas. Ela aqui é um pouquinho mais escura. Acho que a cor até o ideal seria usar ela para Kef Scarlet. Mas eu vou usar uma vermelha normal aqui que nós temos aqui no Brasil, Acrylex Fosca. Opção pessoal minha. Eu prefiro as tintas da Acrylex. Especialmente se for tinta Nature Color, que é um outro tipo de linha. Eu prefiro a Acrylex. Mas Decorfix é boa também, tem gente que gosta muito da Mural também. Eu gosto da Acrylex, eu gosto da consistência dela, fica mais ou menos o que eu preciso. Eu não preciso ficar diluindo muito a tinta. Eu normalmente pego no pincel, dou uma diluída aqui rápida e já vou pintar. Então vou usar essa Acrylex. Até porque no final nós vamos fazer um negócio chamado wash, que vai acabar escurecendo um pouco a miniatura. E eu não quero que ela fique muito escura também, eu quero ficar um pouco mais viva para na mesa chamar a atenção. Um cinza,
eu trouxe esse aqui, o Tuan Grey da Citadel, porque ele é muito parecido com esse branco. Então, se eu precisar fazer algum retoque, alguma coisa, eu vou usar ele aqui para fazer o retoque. Eu vou envelhecer a nave depois também. Então, um branco, sempre importante. Outras cores variadas que eu trouxe, um verde escuro, um outro verde mais claro, um verde vivo, 2 azuis e 2 amarelos, porque no final eu vou fazer alguns efeitos de luz nela, umas lâmpadas, uns faróizinhos nela. E uma outra tinta que é importante, sempre que você for trabalhar com isso, você tem que ter essa tinta, é a tinta preta. Seja para você corrigir algum detalhe, aqui no caso eu vou usar aqui no vidro, ou para você diluir, misturar com as outras tintas para fazer mistura de cores. Esse aqui eu vou fazer sem misturar nada, que é mais simples, mais fácil. E por fim, mas não menos importante, um wash, que é o Shade Num Oil. Esse wash da Games Workshop, maravilhoso, coisa fantástica para fazer, depois que eu terminar minha pintura, dar um realce nos detalhes da miniatura. Isso aqui é fantástico, isso aqui eu recomendo demais. Não conheço nenhum wash brasileiro que seja tão bom quanto esses aqui. Mas você pode fazer o seu próprio wash, é só diluir a tinta. Tem algumas tintas que são melhores do que outras. Então vamos ao trabalho. Bem, eu vou começar com o pincel 2 zeros, que é o meu pincel que eu prefiro para trabalhar. Pegar o vermelho. Você sempre mistura a tinta para você começar a trabalhar com ela. Abre. Tá aqui. Você pode diluir a tinta. Eu vou fazer direto do potinho. Como que eu vou fazer? Molho aqui o pincel um pouco. Pego aqui um pouco de água. Dou mais uma molhadinha aqui. Pego um pouquinho de tinta, pouca coisa. E eu vou começar a pintar os pedacinhos, as placas que eu tinha marcado. Quando eu estava pintando, eu reparei uma coisa importante que eu não falei com vocês. O base coat não é só para você tirar a outra cor da miniatura e deixar ela uniforme, isso é importante. Mas é também para você dar o tom que você quer para sua miniatura. Se você fizer um base coat escuro, você vai deixar a sua miniatura mais escura. Toda a tinta que você colocar nela vai escurecer um pouco, porque a tinta é um pouco transparente, você consegue ver que está atrás. Se você fizer ela mais clara, vai ficar um tom mais claro. Eu sempre opto por fazer o base coat, alguns fazem diferente. Eu sempre faço o base coat o mais próximo que tem da cor que eu quero. Se eventualmente eu vou pintar uma miniatura de verde, eu já vou fazer o base coat de verde, se possível. Porque eu já economizo tempo de pintura. É o que eu fiz aqui. Eu fiz de branco, nesse cinza aqui, assim, porque é a cor principal da miniatura. Porque onde está o base coat, eu não vou nem pintar por cima. Está resolvido. Mas muita gente faz uma pintura, faz um base coat e depois faz a pintura. Se eu quisesse escuro aqui e não quisesse usar tintas mais escuras, eu podia fazer um base coat preto e pintar de branco as partes de branco e de preto as partes, e de vermelho as partes de vermelho, que ia ficar escuro. Vou continuar a pintura. Eu já pintei a miniatura, eu vou só fazer agora os passo a passo para mostrar o que eu fiz. Depois que eu pintei as partes vermelhas, eu dei um retoque no que estava errado, né? Eu fiz um wash com Num Oil. Esse wash eu passei na miniatura inteira. Eu passei aqui nela toda para poder fazer os detalhes e para dar uma envelhecida nela, para ela ficar mais escura, sabe? Mais envelhecida. Depois que eu fiz isso, eu pintei aqui na parte de trás, que eu fiz. É bom que eu termine uma parte que eu não tinha conseguido terminar. Eu pintei de azul, eu peguei azul para fazer efeito de luz aqui, peguei o azul claro e pintei essa área inteira aqui de azul claro. E nas partes centrais, eu pintei de branco, para dar um efeito de luz mesmo, que aqui está saindo a luz e está iluminando com a luz azul o resto. Aqui eu vou fazer só uma bolotinha, que é o centro. Isso aqui fica muito bom depois que você passa o verniz vitral. O que mais que eu fiz? Eu terminei isso aqui, eu fiz mais 2 efeitos de luz aqui e aqui. Uma luz verde e uma luz amarela. Tá vendo? E o que eu peguei? Eu peguei esse verde aqui, diluí, peguei o verde e o amarelo mais claros que eu tenho, que são esses aqui. Aí eu diluí esse verde, esse azul aqui, e coloquei, esse aqui é um verde, né? Vamos ver qual é o nome da cor. Verde bebê.
eu diluí ele bastante e coloquei aqui na frente como se estivesse iluminando, como se essas luzinhas aqui estivessem iluminando essa parte aqui. Você ainda vê o vermelho no fundo, mas ainda está iluminando. É só um detalhezinho, acho que fica bacana o efeito. E eu passei aqui o verniz vitral, que é esse verniz vitral da Acrylex. Fica um ótimo resultado de vidro aqui na miniatura. Você tem que esperar um tempo, você tem que esperar a sua miniatura secar, tem que esperar a miniatura ficar completamente seca. O que eu recomendo é passar em vidros, né, espelhos, você vê que está um efeito de vidro mesmo aqui, e passar em luzinhas. Eu só não passei aqui nas luzes na turbina aqui atrás também, que fica muito bacana o efeito, porque o ideal é você fazer isso depois que você passar o verniz, que tem o verniz brilhante, semibrilho e fosco. Para as naves de X-Wing eu gosto de passar ou semibrilho ou fosco, depende do seu desejo, se você quer deixar ele mais brilhante um pouco. O brilho, eu acho ele muito brilhante, eu normalmente não uso. Eu uso semibrilho normalmente nas naves de X-Wing, só que eu uso spray. Então eu uso o verniz spray aqui e depois eu passo esse verniz vitral. Ok? Valeu!